paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. Como é bom ter você aqui com a gente. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3 da nossa lição bíblica. E eu gostaria que você compartilhasse o nosso podcast, porque nós precisamos ter inscritos, não é? Para poder a gente futuramente estar fazendo este podcast ao vivo aqui com vocês. Eu queria que você compartilhasse, desse seu like. Deixa Deus te usar aí em nome de Jesus. Não é, pastor Marcílio? Verdade. Estou aqui Amém. com meu amigo pastor Marcílio, no qual a gente toda semana estaremos aqui falando, debatendo da lição da escola bíblica. Se você nos acompanhou, a semana passada a gente falou sobre as promessas de Deus para Israel. Se você ainda não assistiu, vai lá para assistir, que foi muito boa a lição, não é? E também faz parte da continuação aqui do que a gente está estudando, que estamos estudando sobre as promessas de Deus. E hoje nós iremos estudar, como já falei, as promessas de Deus para a igreja. A verdade prática diz assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. O texto áureo diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e versículo 18. A leitura bíblica em classe, para que você possa estar acompanhando, não iremos ler para não tomar tempo, mas você pode acompanhar aí em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, depois Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, e depois Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6 ao 8. Vamos já dar continuidade aqui ao nosso papo. Pastor Marcílio, é com o senhor. A paz do Senhor, presbítero Tiago, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo neste dia maravilhoso, quando vamos fazer alguns esclarecimentos aqui da parte de nosso Deus, no que diz respeito às promessas de Deus para a igreja. Meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, para começar esta lição, nós temos que falar da palavra-chave da lição, que é igreja. Entender esse conceito bíblico do que é igreja, isso é fundamental para que a gente entenda do que a gente vai falar hoje, né, pastor Marcílio? Verdade, presbítero Tiago. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja de Cristo, ela é portadora de promessas de Deus. E como portadora, né, das promessas de Deus, a igreja, ela torna-se uma comunidade de salvos. E se somos uma comunidade de salvos, nós temos objetivos a cumprir. Como a própria palavra de Deus diz, né, em Marcos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem imperativa. Então, toda a comunidade evangélica de salvos, né, ela busca adorar o Senhor, servir ao Senhor, ser uma agência propagadora, né, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, presbítero Tiago, nós vamos estudar aqui, né, a natureza dessas promessas de Deus, como também as promessas propriamente ditas e depois quais são as condições para que nós possamos viver e também receber as promessas de Deus. Quando fala que a igreja ela é um organismo vivo, portadora, ela conduz, ela carrega todos que querem receber Jesus como Salvador. Então, do hebraico, kahal, que significa a palavra igreja, assembleia do povo, de Deus, do grego, eclesia. É um organismo místico composto por todos os que, pela fé, aceitaram o sacrifício vicário de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E tem essa palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, toda a igreja. E quando se trata dessa palavra eclesia, presbítero Tiago, algo de muita importância
é necessária a reunião de cidadãos, né, chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, ou seja, como falamos, é a Assembleia do Povo reunida em um lugar público com a finalidade de deliberar, né, e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pastor Marcílio, nessa mesma linha aí de raciocínio, quer dizer que igreja, quando a gente fala de igreja, no qual a gente vai estar sempre falando aqui durante a lição, nós não estamos falando da placa, nós não estaremos falando da denominação. Verdade. Nós estaremos falando da igreja universal, da igreja do qual o Senhor Jesus Cristo comprou com seu sangue, resgatou do mundo. E nós, quando falarmos de igreja, nós estamos falando nesse conceito, abrangendo a todos aqueles que aceitarem a Jesus e se torna parte do corpo de Cristo. Justamente, presbítero Tiago, é a igreja como uma instituição, né, de origem, apresentando caráter divino, a quem Deus reservou, né, promessas especiais, visando o cumprimento da sua missão. Então, dentro dessa missão da igreja, que é evangelizar o mundo, nós vamos observar a grande comissão instituída por Jesus Cristo, né? Então, nós vamos proclamar as verdades reveladas por Deus através da Bíblia Sagrada, a sua palavra. Amém. Então já vamos começar aqui, né, no primeiro ponto da lição. Hoje nós iremos falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja, o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto vem as promessas de Deus para a igreja. E o terceiro ponto, as condições para viver as promessas de Deus. Então vamos começar falando sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja, que tem o seu subponto, a promessa de sinais sobrenaturais. Pastor Marcílio. Pois bem, assim como temos aí na lição bíblica em classe, né, o capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus ele vai revelar aqui nessa promessa dos sinais sobrenaturais a grande comissão de Cristo para todos os seus discípulos. Só que a grande comissão não foi instituída, escrita por Mateus apenas para os discípulos. Essa grande comissão, né, tem 3 palavras que resumem a sua tarefa. Ide, ensine e batize. E, levando a palavra do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e ensinando a palavra. Então, essas 3 naturezas está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, quando a Bíblia diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Não é apenas um, é todos os dias e até a consumação dos séculos. Então, dentro desta palavra escrita pelo evangelista Mateus, aqui está a responsabilidade da grande comissão que a igreja tem, né, de cumprir aqui na face da terra. 3 palavras, mais uma vez eu reforço, vai resumir essa tarefa. Ide, ensine e batize. Então, nós temos, presbítero Tiago e todos que estão nos ouvindo, né, promessas de que sinais ocorreriam para confirmar a obra. A gente observa Marcos escrevendo no capítulo 16, versículos 17 e 18 o seguinte: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui nós temos que proclamar o evangelho de Cristo para que os milagres, né, aconteçam da mesma forma que aconteceu antigamente, né? E diz aqui, e enviou, para que isto ocorra, Jesus enviou os discípulos em dupla, de 2 a 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, como Lucas registrou no capítulo 9, versículo 2. Né?
E essa promessa de confirmação da obra de evangelização, ela já se cumpriu e continua se cumprindo, porque está estabelecida, né, como Igreja de Cristo, a continuar proclamando a mensagem, né, de salvação em Jesus Cristo. Pastor Marcílio, então isso nos faz entender que o ID ele só não veio apenas, como se diga assim, vá e faça, mas Deus ele colocou em nós algo, né, nos deu poder, né, vindo do alto através do Espírito Santo, para que a gente possa fazer aquilo que Jesus começou na terra. E aonde Jesus passava, a gente vê que Jesus expulsava demônio, Jesus curava as enfermidades, Jesus fazia grandes coisas. Tudo que Jesus fez foi confirmando o seu ministério. Então, com a igreja, não é diferente. O Espírito de Deus que estava com Jesus Cristo está sobre a igreja, está sobre nós, para que a gente possa também fazer aquilo que Jesus estava fazendo, continuar o seu ministério aqui na terra. O senhor concorda comigo, pastor Marcelo? Sem dúvida. Cristo Jesus, né, ele ensinou aos seus seguidores, aos seus discípulos, operarem milagres, né, ao anunciarem o evangelho do reino de Deus. E ao anunciar o evangelho, ele disse: esses sinais seguirão aos que crê. Crer é justamente você ter a certeza, é você acreditar, né, em algo que às vezes não está vendo. Então o evangelho está bem à tua porta. É necessário nós levarmos a preciosa semente, crendo que os molhos com certeza vão ser trazidos em nome de Jesus. Justamente, pastor Marcílio, é o segundo subponto, a promessa de revestimento de poder. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês não vão sozinhos nessa missão, não. Eu vou revestir vocês de poder, né? Capacitar, né? A capacitação é uma promessa espiritual, porque aqui nós observamos que essas promessas para a igreja, elas são primariamente espirituais. E primeiro ponto, elas são espirituais. Se nós observarmos, né, a Bíblia diz claramente: e edificarei a minha igreja. Está lá no versículo 18 do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então a igreja, ela foi edificada nessas promessas espirituais. Nós observamos aqui algo de suma importância quando diz que nós fomos feitos testemunhas de Cristo. Testemunhas para quê? Para testemunhar o seu evangelho dentro da nossa família, em família, né? Nos bairros, nas cidades e nas nações. Por quê? Porque a Bíblia diz: e ser-me-eis testemunhas, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Então nós estamos na condição agora de testemunhar o grande amor de Cristo, né, a nossa família, nos bairros, nas cidades e nações. Ou seja, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que coisa linda, né? O trabalhar de Deus para a redenção de toda a humanidade. Quando o senhor falou aí sobre testemunha, a gente tem que abrir um parênteses aqui para dizer que ser testemunha de Cristo não é uma coisa simples. Porque ser um cristão não é apenas com palavras, não é isso, pastor Marcelo? É verdade. Tem que ser com a vida, como o senhor falou aí, testemunho na sua casa. Porque as pessoas que olhar para a gente tem que ver Jesus na vida da gente. Não é isso? Verdade. Então, é muito bom a gente aprender a palavra de Deus. Eu quero dizer a você, se você ainda não faz parte da escola bíblica cristã, você está perdendo. Não é isso, pastor Marcílio? Verdade. Ainda tem vaga para você, procure uma igreja mais perto de sua casa, não é? E vá fazer parte, leve suas crianças, leve os seus filhos para estarem fazendo parte desta bênção que é a escola bíblica cristã. Vamos já para o terceiro subponto, pastor Marcílio, que fala aqui sobre as promessas espirituais para uma instituição
espiritual. Como nós já falamos, né, a igreja ela passou a ser edificada em Cristo. Então, presbítero Tiago, a igreja, como diz aqui a palavra do Senhor, através do comentário, ela foi idealizada por Deus. Quando a gente diz que ela foi idealizada, ela foi criada por Deus antes da fundação do mundo, né? Ela veio ser considerada instituição justamente no ato do Pentecoste, lá quando todos foram revestidos de poder. Então, quando a gente fala antes da fundação do mundo, então lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, aqui foi estabelecida, idealizada, criada a igreja antes da fundação do mundo, né? E foi manifesto aos santos na nova aliança, né? Como diz Efésios, capítulo 5, versículo 32, diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a igreja ela foi idealizada por Deus, edificada em Cristo, né? E guiada pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, aqui a Bíblia está pontuando justamente o nosso texto áureo. Quando diz claramente esse texto áureo, né? Mateus 16, 18, ali em Cesareia de Filipe, Jesus, ele está juntamente com os seus discípulos, ele faz uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, os próprios discípulos ali, presbítero Tiago e todos que estão nos ouvindo, né, dizem assim: é João Batista. Outros dizem assim: Elias. Outros dizem: é Jeremias. Ou é um dos profetas. Jesus dirige-se a Pedro e diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, claramente, né? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não tinha dúvida, né, pastor Não tinha. Marcelo? A certeza dele era tamanha. Então, essas promessas na instituição espiritual, Pedro ali estava recebendo de Deus. Tanto é que Jesus diz assim, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, e sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, e sobre esta pedra edificarei, né? Edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo a Pedro, sobre este fragmento pequeno, meu Deus, que é você, fragmento pequeno, pedrinha pequena, edificarei a minha igreja, que é a pedra de esquina, Cristo Jesus. Então ali começa o estabelecimento, né, espiritual da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Pedro, Pedro já escreveu no capítulo 2, versículo 9, dizendo: que igreja é essa que foi criada? Fundada antes da fundação do mundo e idealizada por Deus e instituída, né, por Jesus Cristo, ou seja, edificada. Edificarei a minha igreja. Aí Pedro diz: é a igreja da geração eleita, a igreja do sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, né, para que esse povo adquirido possa anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, presbítero Tiago, eu vejo que esse mistério, né, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado entre os homens, né, aos seus santos, aos seus discípulos e estendido em Atos dos Apóstolos, chegando até nós, quando diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo Jesus, entre os gentios, né? Em vós, Cristo, esperança da glória. Então aqui nós enxergamos que as promessas de Deus para a igreja ocorrem a partir da idealização, da edificação e da ação do Espírito Santo na vida de todos que acreditam, né, que Deus ele vela com a sua palavra. Pastor Marcílio, acabamos de falar sobre a natureza da promessa
de Deus para a igreja. E agora a gente vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Quero pegar um gancho na sua palavra que o senhor falou aí, que veio de Deus, não é? Este querer de apresentar Cristo para nós. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vê que o amor de Deus, como foi tão grande, né? Como é tão grande para conosco, como está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em morte de cruz, não é? Então, foi o querer de Deus, não partiu de mim, não partiu do Senhor, não partiu de você que está aí nos vendo neste momento, mas partiu de Deus, este amor de trazer restauração para nós, um povo que estava jogado, desgarrado. Que promessa, pastor Marcílio, gloriosa, não é? Que nós temos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Promessa essa de quando partirmos daqui, nós temos uma vida eterna, se assim nós permanecermos firmes em Jesus Cristo. Então, vamos falar das promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna. Justamente, antes de adentrarmos aqui, Paulo diz, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, falando da unidade dos membros, né, do corpo. Ele diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então aqui se concretiza, através do apóstolo Paulo, a promessa de que todos nós somos um só diante do Senhor. E essas promessas, né, da vida eterna foi estabelecida nas promessas gerais, quando todos têm direito, né, à promessa da salvação. Né? Exemplo disso, na promessa da salvação, que é a maior prova da misericórdia, do grande amor do nosso Deus, né? Através do seu infinito amor para conosco, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, a Bíblia nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos diz assim a palavra do Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então aqui nós observamos que Deus não quer perder ninguém. Ele quer que todos os homens, né, de raça, tribo, línguas e nações reconheçam Ele como o único e suficiente Salvador. Na lição passada, nós observamos a partir do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que Paulo ele se indignou com os judeus porque não reconheceram Jesus como Messias. Né? Ele teve o privilégio de reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas ele ficou muito triste porque os judeus não conseguiram enxergar isso. Né? E aqui nós observamos, como diz ele, né, escrevendo a Timóteo, que Deus não quer perder ninguém. Então, essa é a primeira, né, grande promessa que ele nos fez, a vida eterna, a salvação perfeita, gloriosa em Cristo Jesus. Então, essa promessa é para todo aquele que nele crê. Então, é a promessa da salvação. Glória a Deus. E a gente vê que isso estava nítido na vida de Paulo, né? Esse desejo que seus irmãos judeus reconhecessem a Cristo como ele conheceu. Então, a gente vê que, como o senhor falou, essa promessa é universal, essa promessa é para todos que crê, não tem separação de raça, não tem separação de tribo, né? Deus não faz acepção de pessoas, todos que nele crê terão a vida eterna, participarão das promessas que Deus tem para conosco. E já vamos, pastor Marcílio, para o segundo subponto, promessas de poder. O que o senhor tem a dizer sobre esse subponto? Promessas de poder, presbítero Tiago aqui diz que nós recebemos, né, de Deus, a promessa do revestimento de poder.
um revestimento de dunamis, um revestimento para estar preparado espiritualmente para vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, de acordo com o que nós observamos, que foi escrito em Atos dos Apóstolos, claramente, na nossa leitura bíblica em classe, está bem, explícito aqui. Aquele, pois, em que havia reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então Jesus percebe que eles não estavam compreendendo. Não vos pertence saber os tempos, estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele diz: mais recebereis, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, como nós já falamos. E ser testemunha, mais uma vez, nós aprendemos aqui com a palavra que essa promessa de ser testemunha é experimentar o poder de Deus, ao longo da história aconteceu. Tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus na atualidade. Para que nós possamos experimentar, é necessário crer no batismo de nosso Senhor, assim como ele foi batizado. Então, nós vamos experimentar o batismo no Espírito Santo, tanto o batismo em água quanto o batismo no Espírito Santo. Sabemos que o batismo em água não diz respeito à salvação, mas é para todos que já são salvos, e receber esses dons espirituais. Paulo diz aqui no capítulo 12, 3 tipos de dons. Dons de revelação, dons de poder, como estamos estudando aqui, a promessa de poder. E esses dons de poder, nós observamos que é o dom da fé para pregar o evangelho, Através dessa promessa recebida como dom, eu tenho fé, eu creio, assim como Abraão é considerado o pai da fé. Eu tenho fé, os dons de curar, dons de operação de maravilhas. Então, são os dons espirituais que está no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, com qual objetivo, essa promessa, de poder que Deus estabeleceu para a igreja é importante? Para que nós possamos não ficar apenas com aquilo que recebemos, a salvação. É necessário levar outros também a serem salvos em Cristo Jesus. Então, o intuito dessa promessa de poder justamente é para trazer crescimento ao corpo de Cristo, para mostrar ao mundo que o evangelho de Cristo não é apenas de palavras, mas sim de poder. Eu sempre gosto de frisar isso quando eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, pastor Maci. Eu sempre digo, o evangelho de Cristo não é de blá, não é só de conversa, não. O evangelho de meu Cristo é de poder. É simples. É um evangelho simples, de boas novas, de salvação, mostrar, E que transforma, a vida das pessoas. Mostrar justamente o ministério do Senhor. Porque eu costumo sempre também falar que o evangelho, só existe um evangelho, presbítero Tiago. Um evangelho. Apenas um. O evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre a vigência, escrito por 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escrevendo para os judeus, Marcos escrevendo para os gregos, Lucas escrevendo para os gentios e João escrevendo para a igreja. Então, na perspectiva de 4 evangelistas, falando do quê? Do ministério e vida do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está falando sobre as promessas de Deus para a igreja. E a gente já falou sobre a promessa de vida eterna. Já falamos agora sobre a promessa de poder. E agora nós vamos falar sobre a promessa da glorificação do nosso corpo. Observamos algo muito importante da glorificação lá em Atos também, capítulo 1, Também se encontra a promessa da vinda do Senhor, quando diz Atos 1:11, que está aqui na nossa lição. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos ali disse ao povo, varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, a palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus, ele arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhante a ele. Então, quando o Senhor arrebatar a igreja, né, no ato glorioso, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Está lá, 1 João, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia nos diz assim: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, quando o nosso corpo, presbítero Tiago, for glorificado, nós o veremos, a Bíblia diz, face a face, e o conheceremos como também nós somos conhecidos dele. Meu Deus, isso é muito forte, Né? pastor Marcinho. Aí é por isso que 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, como nós falamos aqui, ó, né? Quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, todos estamos bebidos em um único Espírito. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Olha que maravilha, porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, isso é uma promessa, né? Conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E o capítulo 12, versículo 13, fala que esta promessa é para todos que estão em espírito, em um único espírito. Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, vai justamente concluir essa promessa da volta de Jesus nas nuvens para arrebatar a sua igreja, né? Mas agora a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Então, nós estamos debaixo desta promessa que Jesus vai voltar. E assim que ele arrebatar a sua igreja, primeiro a Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e são elevados às nuvens. Depois nós, se vivos ficarmos, seremos transformados. Ou seja, o que é matéria, né, vai se transformar em imaterialidade, né? Então, o que é corrupto vai se tornar incorruptibilidade. Então, aí nosso corpo será transformado e nós seremos levados a se encontrar com os mortos desde Adão e Eva até o ato do arrebatamento, nos encontrar para o tribunal de Cristo. E de lá recebermos nossos galardões, nossas recompensas, os nossos lauréis e ser conduzido por Jesus para as bodas do Cordeiro, para a festa de casamento. Que maravilha, né? Meu glória Deus. a Deus. Se você não deu uma glória aí onde você está, meu irmão, eu sou pentecostal. Com a palavra dessa, meu espírito se animou aqui, porque nós estamos falando de algo que que Deus ele preparou para cada um de nós, se a gente permanecer na promessa. Quero dizer a você, vale a pena ser fiel. E você falou aí que nós somos pentecostais. Realmente, aqui no próprio plano de aula diz que nós pentecostais cremos na contemporaneidade de cada promessa estabelecida por Deus. Então, essas promessas aconteceram e estão acontecendo nos dias de hoje também. Apenas não cremos só, pastor Marcelo, mas a gente vive essas promessas. Vivemos, justamente. Muito Tá, bem colocado. Tá bem forte essas promessas dentro do nosso coração e na nossa vida. Pois bem, vamos mais adiante. Nós estamos entrando agora no terceiro ponto da lição. Iremos falar agora sobre as condições para viver as promessas de Deus. Isso já nos mostra que não é simplesmente crer, mas existe um caminho, existem condições né, traçadas da parte de Deus para que a gente possa chegar lá. A primeira condição que a gente vai falar agora está aqui no subponto 1, que diz assim, é preciso crer. É a primeira condição
que a gente vai falar agora. Pastor Marcílio. Pois bem, então aqui nós temos algo da parte de Deus de uma forma muito especial, né? Que precisamos perseverar naquilo que nós cremos. Então temos muitos exemplos. Abraão, ele creu, mesmo sem ver, ele creu, né? Daniel, ele recebeu a oportunidade, né? Creu que Deus o livraria dentro da cova dos leões, e muitas outras promessas são estabelecidas aqui através desse crer. Então, é preciso crer. De que forma? Perseverando na fé em Deus. E essa condição ela é indispensável a qualquer cristão para viver o tempo do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Atos dos Apóstolos, presbítero Tiago, capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, eles creram nas palavras do Senhor, quando dizem, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha bem, Jesus foi assunto aos céus e no dia de Pentecostes, né, ali veio, no cenáculo, estavam reunidos 120 pessoas, eles estavam assentados e através da crença, eles foram revestidos de poder. Tinha uma condição, né, pastor Marcílio? E foram vistas. Ficar. E eles ficaram, acreditaram. E foram vistas línguas como que de fogo, ou seja, revestimento de poder. Dunami. Abraão, como você mesmo falou, recebeu essa promessa que seria o quê? Pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Ele não conseguiu enxergar isso. Ele não viu, mas creu, né? E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, claramente, né, que eles foram peregrinos, forasteiros aqui na terra, e eles alcançaram as promessas de Deus, mesmo sem enxergá-la. Pastor Marcílio, pela fé. Quer dizer que quando a gente crê, é como se a gente saísse do nosso âmbito natural, né? Da nossa visão natural, e a gente passa a enxergar algo que muitas pessoas não enxergam, não é? Quando a gente fala de Abraão, quando Deus ele manda Abraão sair da sua parentela, deixar a sua família paterna, Deus disse para ele, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. E através da fé de Abraão saiu. Eu acredito que para muitos isso seria uma loucura muito grande, sair como nômade, né? Verdade. Sem saber para onde ir, mas Abraão tinha certeza que o que Deus ia preparar para ele seria o melhor. Ele creu no impossível e enxergou o invisível. Meu né? Deus. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, em Romanos capítulo 4, versículo 3. Algo extraordinário dessa crença do patriarca. Romanos, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Claramente, aqui ele recebeu a promessa do Senhor, né? Se a gente for fazer uma comparação, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo diante de Deus. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Está lá registrado, como aprendemos na aula passada, em Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Então, ou seja, quando Deus fez a promessa, aprendemos na aula passada, Abraão tinha 75 anos. E agora a promessa ocorreu 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos de idade. Então, nós observamos aqui que as promessas do Senhor é para quem crê. Se você não crê, passe a crer que as promessas serão estabelecidas na sua vida. Em nome de Jesus. Para concluir esse subponto, eu queria ler aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estamos vivendo em dias que nós precisamos nos fortalecer, né? Na palavra,
para que essa fé possa crescer dentro de nós. Então, que ponto maravilhoso. Nós acabamos de falar sobre o primeiro subponto, que é preciso crer, e agora a gente vai falar sobre o segundo subponto, que diz assim: é preciso ser fiel. É a segunda condição para nós podermos viver a promessa de Deus. Bom, os discípulos, eles permaneceram, né, fiéis ao Senhor, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Não é que nós estamos aqui repetindo novamente, mas é a condição, mas recebereis. Então, quando eles ouviram essa palavra, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, eles passaram, né, a partir da crença, eles acreditaram, né, que era fundamental estar lá no local. Então, é preciso ser fiel para receber as virtudes do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia, a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. E da mesma forma que os discípulos receberam, né? Como assim, preciso ser fiel, porque eles, como mostra Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram, né, diretamente do Senhor. Então, eles ouviram, acreditaram e receberam. Isso aí foi uma promessa condicional, né, pastor? É uma promessa incondicional quando Jesus fala que mais recebereis virtude, poder. Agora, quando se fala se ele quer receber, aí passa a ser condicional. Teria que ficar lá. Teria que ficar. Se ele não ficasse, não receberia. Não receberia. Tanto é que observe aqui que Jó, mesmo perdendo filhos, saúde, ele manteve-se fiel ao Senhor nosso Deus. E o que foi que Deus fez a Jó? Restituiu a sua prole. Tudo Deus deu em dobro a Jó. Glória a Deus. Porque ele foi fiel ao Senhor. Não somente Jó, mas também quem? Daniel. Qual foi a condição de Daniel aí, presbítero Tiago? Daniel foi lançado na cova dos leões, né? E ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. A gente observa que na ótica humana aquilo seria impossível de acontecer, mas a gente pode ver que através da fé, através da confiança, e também porque Daniel era fiel ao Senhor, Daniel orava 3 vezes ao dia. Imagina, de manhã, à tarde e à noite. Então muitas vezes a pessoa pode olhar para Daniel e dizer assim, que milagre, né? Mas a gente tem que olhar que Daniel era fiel ao Senhor. Por isso que todos nós, enquanto vida temos aqui na face da terra, nós devemos nos apresentar diante de Deus, né, de maneira fiel. Aí lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então é para quem é fiel. A coroa, as recompensas, os lauréis, é para quem for fiel. Glória a Deus. Estamos já caminhando para o final, mas ainda tem aqui o terceiro subponto da lição. A gente falou sobre a primeira condição, que é preciso crer, a segunda condição, que é preciso ser fiel, e agora eu digo que é uma das mais importantes, né? No meu ponto de vista, que é preciso obedecer a Deus. Por que, pastor Marcílio? Para poder crer, para poder ser fiel, tem que estar em obediência. Justamente. Antes aqui de pontuarmos a respeito da obediência a Deus para receber as suas promessas, né? A pergunta é, como alcançar as promessas de Deus? Você, amado querido, né, que está nos assistindo neste dia, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, não importa a hora, eu quero te dizer o que Paulo diz, né, aos Coríntios, algo de suma importância. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus
por nós. É que Paulo está nos ensinando aqui que, em primeiro lugar, nós precisamos compreender, né, e entender que Deus é o autor das promessas, nunca o homem. As promessas são de Deus. Condicionais e incondicionais são estabelecidas por eles. Tudo vem dele. Tudo vem dele, por ele e para ele. Então, essa é uma primeira condição para alcançar a promessa. É você reconhecer que as promessas são dele. Em segundo lugar, como nós já falamos aqui, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor. Ele tem que passar a ser dono da sua vida, né? Então, é necessário, nós fomos selados com o Espírito Santo, nós somos propriedade peculiar de Deus. Então, é necessário reconhecê-lo também como Salvador e Senhor. E continuarmos obedecendo, né, para termos comunhão com Deus. Então, o que é obedecer? É a condição para que nós possamos cumprir esta promessa. A ordem foi muito clara, né? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você só será revestido de poder a partir do momento que você cumpre, obedece ao chamado, à determinação do Senhor. Então, a Bíblia diz claramente, né, que há tanto valor para Deus na obediência, né, que a Bíblia ela nos diz algo de suma importância. Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então foi Samuel, profeta, falando para Saul. Por quê? Samuel dirigiu essas palavras a Saul. Então, porque lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8, né, a partir do versículo 1, capítulo 15 de 1 Samuel, Deus determinou por intermédio do profeta Samuel que Saul fosse na cidade dos amalequitas e matasse tudo e não trouxesse despojo nenhum de guerra. Saul foi, venceu a guerra, né, nas emboscadas, venceu a guerra, trouxe todos os animais, né, dos amalequitas e de sobra ainda trouxe o rei Agag. Trouxe o rei Agag. Saul tomou vivo a Agag e levou para o arraial dos israelitas. Desobediência. Justamente. Aí o que é que acontece? Aí Deus toma Samuel para ir falar essas palavras que acabamos de ler aqui em Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aí ele conclui dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Ou seja, Saul, tudo que você trouxe, né, para beber, tudo que você trouxe para comer nas gorduras, aí, através do churrasco, das carnes, isso para Deus você foi reprovado. Aí eu acredito ali naquele momento que Saul, irado, rasga o manto de Samuel. Então, da mesma forma como Saul rasga o manto das vestes de Samuel, Samuel diz para Saul: assim está sendo estabelecido o teu reino, foi terminado, né? Assim como você rasgou as vestes, o teu reinado acabou para Deus. Pastor Marcílio, isso me faz lembrar, tem pessoas que pensam que enganam a Deus, né? Porque a gente vê aí que para toda desobediência tem sua consequência. Por exemplo, às vezes tem pessoas que acham que porque está fazendo algo de bom em uma determinada situação, mas continua na desobediência. Tem pessoas que dizem: não, eu vou ofertar, mas continua na desobediência, não é? Mas a gente vê que o sacrifício, o obedecer aqui, a lição está dizendo aqui, o texto, né, da palavra de Deus em 1 Samuel está dizendo que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, devemos ter uma vida de obediência. Verdade. Não é? Porque isso é que Deus se agrada, de uma vida de obediência à sua palavra.
Pois bem, então é assim, né, que eu concluo a minha participação aqui dizendo que é tempo de nós estarmos sempre na presença de Deus. Porque na presença de Deus, em santa obediência, nós observamos lá em Atos dos Apóstolos, que nós também estamos dando continuidade, como já falei, as ações do Espírito Santo, poderia ser chamado Atos dos Apóstolos, né, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que a palavra esteja registrada lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que nós devemos obedecer a todas as autoridades. Sim, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Porém, mesmo sendo constituídas por Deus, as autoridades, se elas não andarem, né, de acordo com a vontade de Deus, aí nós somos isentos. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Comenta aí o que você achou desta lição, seu ponto de vista. Coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer. Eu, juntamente com o pastor Marcílio, a gente está vendo, respondendo. Amém? Vai ser bom. Então comenta aqui, deixa teu comentário. E nós estamos concluindo esta lição maravilhosa, no qual aprendemos bastante da parte de Deus, porque a gente também aprende, não é isso, pastor Marcílio? É verdade. E somos gratos a Deus pela sua vida. E vamos esperar você no próximo programa, na próxima lição, que vai falar sobre promessa e obediência, a lição de número 4. Vamos sequenciar esse último tópico aqui, que é preciso obedecer a Deus, né? Amém. Então, nós queremos agradecer a você e queremos terminar com uma oração, né, pastor Marcelo? É verdade. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor possa fortificar, né, através do seu Espírito, a nossa fé. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Porque os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. Então, as promessas de Deus para todos os que fazem parte da igreja são grandiosas, né? Nós viveremos a promessa com certeza, porque nós cremos, né? Estamos aqui aprendendo da vida eterna, do poder, da manifestação, da glorificação final do nosso corpo e a promessa que nós seremos arrebatados. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Marcelo? Vamos orar. Querido eterno Deus, em nome de Jesus, maravilhoso Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos maravilhosos que o Senhor nos trouxe, esta lição através da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, cada dia viver esta promessa. Amém. O tempo está passando e cada vez está se aproximando a Tua volta, está se aproximando, Senhor, as Tuas promessas para se cumprir na nossa vida. Queremos te agradecer por tudo, por esse momento, pela vida do pastor Marcílio, pela vida de todos que escutaram, que assistiram este programa. Que Deus possa abençoar cada um com suas infinitas bênçãos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe no seu bondoso e infinito amor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam para todos nós. Amém.